Você sabia que existem portas pelas quais o mal entra na nossa vida? Nesse vídeo eu quero ensinar para você 7 portas que o inimigo usa para entrar e fazer algumas coisas ruins na nossa vida. Então fique comigo até o final, que esse vídeo vai trazer uma sabedoria divina para você entender as portas que devem ser fechadas para que o mal não entre. Olá gente, graça e paz, aqui Lucas Akio, e hoje eu quero ensinar para vocês 7 portas pelas quais o inimigo pode entrar na nossa vida. Isso mesmo, existem algumas portas que nós temos que cuidar na nossa vida, que o inimigo usa para entrar. O diabo sempre vai querer uma porta, uma brecha, para entrar e fazer algo ruim em nós, ou na nossa família, ou nos nossos negócios, ou no nosso ministério. Por isso que nós temos que cuidar todas as áreas da nossa vida, para que em nenhuma delas exista alguma brecha. Eu quero falar hoje aqui para você 7 áreas. Isso, 7 áreas, 7 portas pelas quais o inimigo pode entrar. Eu quero que você escute bem, porque pode ser que no decorrer desse vídeo você identifique alguma porta na sua vida. E é importante que hoje você feche ela. Mas Lucas, como que eu fecho ela? Primeiro, corrigindo essa porta em específico, e segundo, através de uma oração. Então eu creio que portas do mal serão fechadas através desse vídeo instrutivo. Antes eu quero mencionar para vocês um texto bíblico que vai embasar, toda essa instrução que eu vou te dar aqui. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e 7 diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só, olha que interessante isso aqui. Mas a ti cumpre dominá-lo, ou seja, o pecado está diante do homem, mas o homem toma a decisão de cometer o pecado ou de andar em santidade. Só que toda vez que você comete um pecado, você abre uma porta para que o mal entre. Claro que eu vou falar sobre 7 portas, mas eu quero que você entenda o contexto, porque a todo momento nós temos que decidir o caminho que nós vamos andar. Quando você decide o caminho do bem, você fecha as portas para o mal. Agora, quando você decide ficar pensando coisas erradas ou falando aquilo que não deve, isso pode abrir uma porta para que o mal entre na tua vida. Olha o que diz em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. A palavra vigiai já nos traz uma atenção. Você estar em um estado onde você tem que vigiar significa uma atenção constante, uma atenção realmente dedicada para você perceber coisas erradas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós temos que vigiar e orar, para que a gente não entre em tentação, porque a nossa carne, ela aponta para os nossos desejos. A nossa carne aponta para aquilo que a nossa alma anseia, e não por aquilo que o Espírito nos instrui. Então, eu quero falar nesse vídeo 7 portas pelas quais o mal pode entrar na tua vida. E a primeira porta são os pensamentos. Tudo aquilo que passa na tua mente tem um significado. E quando você começa a pensar aquilo que é errado, aquilo que é impuro principalmente, isso abre portas malignas na tua vida. Mas como assim, Lucas? Os meus pensamentos, isso. Quando você começa a pensar coisas imorais, praticar imoralidade sexual através do pensamento, quando você começa a ter pensamentos de ódio, de raiva, então você não gosta de uma pessoa e você começa a pensar de uma forma odiosa, com raiva a respeito dela.
Isso abre uma porta para que o mal entre na tua vida, e esse teu pensamento de ira pode muitas vezes resultar em uma ação de ira. Um pensamento imoral pode muitas vezes resultar em uma ação e uma atitude imoral. Por isso que nós temos que pedir para que Cristo blinde a nossa mente, blinde os nossos pensamentos. Existem dardos que o inimigo toca para atingir os nossos pensamentos. Então, o mal pode entrar através deles, mas quando nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e quando nós andamos por um caminho de santidade, por um caminho que é certo, segundo a palavra, esses dardos não nos atingem. Por isso que nós temos que guardar os nossos pensamentos. Outra coisa, pensamentos de incapacidade geram em você alguém incapaz. Então quando você fica pensando assim, eu não sou capaz disso, eu não consigo fazer aquilo, isso não é para mim, isso abre uma porta para o mal entrar, o mal da rejeição, aonde você vai pensar que você não é capaz de nada. Então os pensamentos são sim uma porta por onde o mal pode entrar na tua vida. Portanto, vigie. Se você está tendo pensamentos errados, impuros, imorais, peça hoje para que Deus feche essa porta. Segundo, os seus olhos. Os olhos são as janelas da alma. E tudo aquilo que você vê, você alimenta a tua alma. Quando você começa a ver aquilo que é errado, você alimenta o teu coração de algo errado. Agora, quando você olha para aquilo que é certo, o seu espírito é alimentado. Por isso, gente, que os nossos olhos têm que estar sendo cuidados toda hora. Para onde você tem olhado? Homens, para onde vocês têm olhado? Mulheres, para onde vocês têm olhado? Isso é muito importante, porque não se trata apenas de você olhar para alguém ou para algo. Isso é uma portinha que o inimigo pode usar para fazer um rebuliço na tua vida. Muitas vezes uma olhada errada para alguém pode trazer uma consequência grave no futuro. Por isso os nossos olhos têm que estar santificados. Você tem que, de tempo em tempo, orar sobre os teus olhos também, pedir: Senhor, santifica a minha visão, santifica os meus olhos. Aquilo que eu olhar, Senhor, que venha agradar o teu coração. Hoje, gente, existe uma ferramenta chamada celular, você conhece? Que está todo o tempo nos mandando informações através da nossa visão. Então, informações visuais e também audiovisuais. Só que quanto mais você se alimenta de algo, numa rede social, por exemplo, mais aquela rede te oferece. Então, quando você começa a olhar para coisas erradas no celular, nas suas redes sociais, aquelas redes sociais começam a te oferecer cada vez mais coisas erradas. Tanto é que existe uma abinha assim em cima que diz: para você. Ou seja, o algoritmo daquela rede social prepara tudo aquilo que os teus olhos estão olhando. Por isso vigie, vigie, vigie para que o mal não entre através da tua visão. Terceiro, os ouvidos. O que você tem escutado? Em quais rodinhas você tem andado? Quais conversas você tem dado ouvidos? Isso mesmo, gente. Os ouvidos, eles representam mais uma porta por onde o mal pode entrar. Você escutar uma coisa errada pode gerar no teu coração algo relacionado ao ódio, ao rancor. Você escutar fofoca, você pode estar sendo atraído pela mentira. Quando vê aquela fofoca nem aconteceu e você vai ser conduzido por ela. Então é importante também você cuidar daquilo que você escuta, as rodinhas que você anda, as pessoas que você está dando ouvidos. Será que são pessoas que querem o teu bem ou você está emprestando os seus ouvidos para o mal? Vale a pena a reflexão, hein? Quarto, a boca. A nossa boca a gente tem que cuidar o que fala. A palavra diz que na nossa boca existe o poder da vida e da morte. Então da tua boca pode sair vida, ou da tua boca pode sair morte. Da tua boca pode sair algo bom, algo que agrada o coração de Deus, ou a tua boca pode abrir uma porta para que o mal entre. Quando você começa a falar palavras de derrota, palavras de incapacidade, quando você começa a proferir palavras de rejeição para os teus filhos,
você está abrindo uma porta do mal na vida deles. Você não é capaz, você não pode, você não vai ser ninguém. Todas essas palavras proferidas pela nossa boca abrem portas malignas para que o diabo entre e faça a obra dele. Por isso nós temos que cuidar aquilo que nós falamos. Os nossos lábios também, a nossa boca tem que estar santificada para pregar a palavra, para falar palavras de vitória, de saúde, de conquista, para falar palavras de prosperidade. É isso que você tem que fazer. Cuide o que você fala, porque as nossas palavras, gente, movimentam o mundo espiritual. Assim como uma palavra sua pode gerar vida em alguém, uma palavra sua também pode abrir uma porta para que o mal entre. Por isso, cuide. Vigie também a sua boca. Quinto lugar, o coração. Quinto lugar, o coração. A palavra diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha a importância do nosso coração e como nós temos que guardar ele. Guardar o nosso coração das emoções, guardar o nosso coração dos sentimentos errados, guardar o nosso coração de toda raiva, ódio, ira, rancor, de toda coisa maligna. Temos que guardar o nosso coração, porque quando nós guardamos o nosso coração, nós vivemos em paz. Agora, quando você não sabe guardar o teu coração, você vive uma vida de perturbação. Fizeram o mal para você, ou falaram mal de você, guarde o teu coração. Não deixe que isso suje o teu coração. Não deixe que isso contamine a tua alma. Não deixe que isso crie uma ferida no teu coração, não. Guarda o teu coração. Quando o nosso coração está contaminado, nós falamos palavras contaminadas. Agora, quando o nosso coração está em paz, nós falamos palavras abençoadoras. Você está vendo a diferença? Por isso que a nossa boca pode ser uma porta pela qual o mal entra. Tudo aquilo que você fala, você abre uma legalidade no mundo espiritual. Quando você fala assim, eu não sou capaz, o inimigo pega essa frase e usa contra você. Quando você fala, o meu filho não vai ser ninguém, o inimigo pega essa frase e usa contra o teu filho. Quando você fala, na minha vida nada dá certo, o diabo pega essa frase e faz com que nada dê certo mesmo. Por isso, cuide a sua boca. Outra coisa, obra das mãos. Sexta porta, a obra das mãos, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem empreendido, os teus esforços, aonde você tem colocado as tuas mãos, é para o bem ou é para o mal? O que você está fazendo lá? É para glorificar o nome do Senhor? Temos que cuidar das obras das nossas mãos, gente, para que o mal ele não entre por elas também. Quando você começa a fazer coisas ilícitas com as suas mãos, né? Então tudo isso a gente tem que cuidar. Eu sei que pode ser um pouco forte o que eu estou falando, mas é necessário. E a sétima porta pelo qual o mal pode entrar são os nossos pés. Em quais ambientes você tem frequentado? Quais ambientes você tem colocado os teus pés? Você tem frequentado lugares aonde agrada o coração de Deus? Ou você tem frequentado lugares onde só tem piada, aonde só tem, bagacerice, aonde as pessoas falam da mulher dos outros ou do homem dos outros, aonde homens falam de outras mulheres, aonde mulheres falam de outros homens, onde tem fofoca, onde tem discórdia? Quais ambientes os teus pés estão alcançando? Quando você coloca os teus pés em um ambiente aonde pessoas começam a falar imoralmente de outras pessoas, isso abre uma porta. Eu decidi, quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogar futebol, mas eu decidi parar com alguns jogos de futebol porque o pessoal falava lá coisas que não agradavam o coração de Deus, não agradavam o Espírito Santo. Então eu decidi não colocar mais os meus pés lá porque eu entendi que não era um ambiente mais para mim. Então essas são 7 portas pela qual o mal entra: pensamentos, olhos, ouvidos, boca, coração, obra das mãos e os pés. Cuide para que
você não abra portas malignas na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha trazido uma instrução para a tua vida e nós daremos mais instruções aqui nos próximos vídeos para que você não deixe que o mal te alcance e você prospere na tua vida. Não esquece agora de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo e eu peço para que você compartilhe, porque tem pessoas que não têm esse conhecimento que foi liberado aqui. Tem pessoas que estão abrindo portas para o mal e não sabem. Então, você agora pode compartilhar esse vídeo para que mais vidas recebam dessa sabedoria. E caso você não seja inscrito no canal, te inscreve aí. Deus abençoe e um forte abraço.